Olá, bom dia a todos novamente. Eu sou o Giovanni do Departamento Técnico da Visiotech, destinado ao mercado português. Hoje nós vamos falar sobre todas as novidades em analógico que nós temos atualmente em Safir. Vamos comentar sobre as gamas, tá ok? Todas as novidades sobre essas gamas, tanto em IP como analógico, e vamos realizar algumas demonstrações. Tá bem? No final também vamos conversar um pouco sobre as plataformas Safir. Então, no final vamos falar sobre as plataformas, vamos fazer aqui, eu vou fazer algumas exemplos práticos de configuração de todos os dispositivos que nós vamos falar hoje, tá ok? E, primeiramente, vamos dar início então às novidades em analógico, tá? Quais são essas novidades? Bom, a novidade é que basicamente nos últimos anos nós temos acompanhado em que a evolução sobre o coaxial ela teve um grande salto, ok? E uma dessas novidades justamente na gama Safir é o áudio sobre coaxial. Ok? Então nós temos aqui uma gama completa de câmeras a um preço imbatível. Vamos comentar sobre o áudio sobre coaxial, qual é a vantagem de utilizar o áudio sobre coaxial e quais são algumas observações que temos que ter, muito importante, antes de proceder com uma instalação. Ok? Também em analógico, vamos falar sobre o Ultra Low Light. O que é o Ultra Low Light? Basicamente, temos alguns sensores, as câmeras que levam essa terminação Ultra Low Light, essas câmeras têm uma abertura de 1.2, ok? Ou seja, com um mínimo ponto de luz, podemos ter uma qualidade de imagem excelente em um ambiente com pouca iluminação, tendo em vista que ela tem essa possibilidade da câmera de captação de luz de 0.003 lux, tá? Com o Night Color, nós vamos ter algumas câmeras com essa abertura em Night Color, uma abertura de 1.0, tá bem? Então, comparando com a Ultra Low Light, é muito assim. Essa abertura de 1.0 já nos possibilita ter imagem colorida 24 horas ao dia, tá? E justamente também inteligência artificial. Nós vamos ter alguns exemplos e vamos comentar sobre o reconhecimento facial e o TrueSense sobre coaxial, tá? Câmeras 4 em 1. Ok, dentro das câmeras analógicas em Safir, o que é que nós temos? Nós temos a gama Eco. Essa gama Eco temos câmeras de até 1080 linhas, são câmeras com uma abertura de 1.2 e o sensor de 0,01 lux, ok? WDR digital, Smart IR, são câmeras que suportam áudio over coax, ok? É muito importante nós termos em conta que as câmeras analógicas que permitem o áudio sobre coaxial, nós vamos ter essa informação justamente na descrição da câmera, tá? Não vamos confundir com as câmeras que possuem entrada de áudio por um microfone externo, tá? Ou que tem essa saída de áudio, mas por cabo RCA. São coisas diferentes, ok? Essas câmeras fazem 25 frames por segundo a 1080 linhas. Temos a Gama Pro. A Gama Pro são câmeras com sensor High Performance de até 8 megapixels de resolução, tá? Observação muito importante com esse Ultra Low Light Lite, ok? O que é isso, Giovanni? Bom, basicamente é uma diferença que nós temos com a gama Ultra. O Ultra Low Light Lite é uma pequena diferença na captação da luz, tá? É de 0.005 lux e com essa abertura de 1.2. Se nós compararmos com a gama Ultra, que nós vamos falar em seguida, nós temos uma percepção de 0.003, tá ok? As câmeras ainda da gama Pro, ok? São câmeras com os LEDs Matrix, com WDR real, tá? Essas câmeras também incorporam áudio por coaxial, ok? Alguns modelos incorporam um PIR real na câmera, tá?
Essas câmeras possuem, temos até então essa resolução de até 8 megapixels, ou seja, 4K, só que aqui nós vamos ter essa gama Pro, nós temos o 4K Pro a 15 frames por segundo, e logo vou comentar também, porque existe outra resolução 4K, porém é um 4K da gama Ultra, ok? Ainda na gama Pro, nós vamos ter câmeras de 1080 linhas com a tecnologia Ultra Low Light, ok? Já não é Ultra Low Light Lite, senão que é Ultra Low Light a 25 frames por segundo, ok? Na gama Ultra, nós vamos ter o mesmo sensor de imagem, que é o High Performance de 8 megapixels, tá? Só que esse sensor vai ter algumas melhorias. Por exemplo, na gama Ultra Low Light, nós vamos ter essa abertura de 1.2, porém com 0.003 lux, um pouco melhor, tá? E na gama Night Color, essa abertura vai ser de 1.0 com 0.0005 lux, com os LEDs Matrix, perdão, WDR real. Aqui também vamos ter as câmeras com PIR real, para nós termos esse filtro de falsos alarmes. Logo eu vou fazer um exemplo. E aqui nós temos o que nós chamamos de 4K Ultra a 15 frames por segundo. São sensores com uma melhoria significativa, tá? Com uma melhoria significativa e que talvez a olho nu não conseguimos ter essa percepção de tanta diferença entre a 4K Pro e a 4K Ultra, tá ok? Mas como essas câmeras levam uma melhoria nesse sensor, elas já são de outra gama, ok? E também aqui nós temos as câmeras em 1080 linhas, Night Color, também a 25 frames por segundo, tá? Não vamos confundir Ultra Low Light com Night Color, tá ok? Gravadores em analógico. Bom, todos os nossos gravadores, para aqueles instaladores, aqueles clientes que já trabalham com o Saphir há algum tempo e reconhecem que houve uma alteração na nomenclatura dos nossos gravadores. Isso por quê? Justamente porque a nossa gama antiga levava uma nomenclatura HTVR, ok? E esses gravadores já eram gravadores híbridos, gravadores 5 em 1, tá? Porém, nós a Saphir resolveu fazer essa alteração da nomenclatura justamente para deixar claro que esses gravadores são 5 em 1, porque ainda muitos clientes tinham essa dúvida se os gravadores eram híbridos ou não, ok? A série em analógico da Saphir está dividida em série 3000, a série 6000 e a série 8000. Qual é a diferença, Giovanni? Basicamente a série 3000 é uma série, vamos chamar uma série média-baixa, tá ok? Essa série, ela faz um 1080p Lit Mode, para aqueles clientes ou para aqueles instaladores que não sabem o que é o 1080p Lit Mode, não é um 1080p real para gravação, tá? Esses gravadores, eles fazem uma adaptação da imagem, tá ok? Justamente para que o gravador consiga fazer a gravação de uma câmera de 1080 linhas. Alguns anos atrás, quando nós tivemos o salto de 720 linhas a 1080 linhas, muitos equipamentos não conseguiam decodificar essa imagem, ok? Então os gravadores precisaram, não só da Saphir, mas como outros inúmeros fabricantes, precisaram fazer melhorias no firmware para que o gravador conseguisse fazer aceitar essa resolução dessa câmera, ok? A série 3000 vamos ter gravadores de até 16 canais, e esses gravadores, os gravadores que levam a letra S, tá ok? Muito importante que os gravadores que fazem áudio sobre coaxial levam uma letra S após a numeração da série dele, tá ok? Essa letra S basicamente é a letra de som,
som, ok? E nas câmeras leva a letra A, que a letra A significa áudio. Então aqui esses gravadores que levam da série 3000, que levam a letra S, significa que eles fazem áudio por coaxial. Não vamos confundir, por favor, com as entradas de áudio por RCA, tá bem? Ok. A série 6000 são gravadores que já fazem 1080p real, tá bem? E são gravadores que fazem o 4 megapixel, Lite. Justamente seria a mesma coisa que o 1080p Lite, tá bem? Basicamente o que o gravador faz é dividir as linhas na horizontal por 2, tá ok? Essa é a divisão que faz o gravador. Então, na visualização que nós vamos ter no ecrã, vamos ver a imagem tal qual, em 4 megapixels, porém gravado, nós vamos ter essa imagem não em 4 megapixels realmente, tá? Vamos ter ali uma correção na imagem. Esses gravadores suportam até 32 canais, temos o áudio over coaxial também, e aqui já na série 6000 vamos ter alguns gravadores com a tecnologia POC, Power over Coaxial, que nós vamos comentar em seguida. Já vamos ter aqui disponível também gravadores com algoritmo TrueSense, para o filtro de falsos alarmes, ok? E gravadores também com tecnologia de reconhecimento facial, tá? Na série 8000 é a gama mais alta que nós temos dentro da Saphir, gravadores que fazem até 8 megapixels a 8 frames por segundo, 5 megapixels a 15 frames e os 1080 linhas a 25 frames por segundo. Também vamos ter esses gravadores com até 32 canais analógicos, ok? Áudio sobre coaxial também e o Power over Coaxial também. Só lembrando que o Power over Coaxial nos gravadores é representada pela letra P de Portugal. Essa letra P significa Power, justamente Power sobre coaxial, perfeito? Também teremos gravadores com TrueSense e com reconhecimento facial. Então vamos comentar sobre a Nightcaller. Bom, as câmeras Nightcaller são câmeras que não levam infravermelho, tá ok? Essas câmeras elas possuem essa abertura de 1.0, então com o mínimo ponto de luz captada na imagem, se esse ponto de luz for suficiente, a câmera já consegue ter essa imagem a cor, tá ok? Colorida, e se for necessário, ou seja, penumbra total, se houver uma penumbra total no ambiente, a câmera leva esse LED com uma luz branca. Essa luz branca, ela é ativada, então nós conseguimos ter uma percepção melhor do cenário, tá ok? Em alguns casos, essa luz pode ser utilizada também como luz dissuasória, tá? Pera lá, deixa eu voltar aqui. Comentando que essas câmeras, as câmeras Nightcaller, elas têm uma alta sensibilidade com pouca luz. Nós vamos fazer uma comparação com as câmeras de gama eco e com as câmeras ultra low light, para que os senhores possam ver realmente a diferença entre todas essas câmeras. Então, o único ponto aqui importante essas câmeras não levam infravermelho, ok? Tá ok? Aqui então nós temos uma comparação entre, chamamos a Nightcaller, a batalha do Nightcaller, certo? Nós temos aqui uma câmera Saphir da gama Eco, tá? Com os LEDs totalmente apagados. Não temos qualquer ponto de luz dentro desse local, então, entre aspas, ali temos uma penumbra quase total. Porém, os senhores podem ver que há alguns traços na imagem, onde nós podemos perceber ali qualquer coisa, certo? Então aqui agora nós temos uma câmera Saphir da gama Ultra Low Light, ainda com os LEDs também, os LEDs totalmente desligados, ok? Agora nós já conseguimos perceber ali que há no lado esquerdo um ponto qualquer de iluminação, tá ok? A câmera então com um ponto mínimo de luz no local, ela já consegue mostrar-nos uma imagem um pouco melhor do que a câmera da gama da série econômica.
E aqui nós temos uma câmera Night Color, também com ali o LED dela, tá? Lembrando que ela não tem infravermelho, o LED dela totalmente desligado e apenas com aquele ponto mínimo de luz que nós temos, com as 3 câmeras, olha a qualidade de imagem no local. Vale lembrar que essa qualidade de imagem, essa imagem a cores, é devido à grande abertura do sensor de imagem. Tá, ok? Agora nós temos aqui a câmera econômica com os infravermelhos ligados, tá, ok? Nós já conseguimos, obviamente, ter uma visão clara, tá, ok? Porém, em imagem branco e negro. Agora nós temos a câmera Ultra Low Light, também com a luz de infravermelho ligada. Conseguimos ter também perceberam pouca diferença entre a Ultra Low Light e a gama Eco, tá? Justamente porque o nosso ambiente era pequeno. E aqui nós temos a câmera Night Color com esse LED de luz branca ligada, tá, ok? Essa é a imagem que nós temos. Podemos ver ali um pouco na imagem em cima da maleta que temos ali um pouco de rebote da imagem, né? Está rebotada ali um pouquinho, mas podemos perceber que essa imagem é muito nítida em um ambiente com pouca luz, apenas com o luz aqui, o LED branco da câmera. Logo nós fizemos uma outra simulação para ter aqui uma diferença. Essa é a câmera econômica com os infravermelhos ligados, tá, ok? A câmera Ultra Low Light com o LED ligado, mas aqui nós já podemos ver que temos uma imagem colorida, tá, ok? Basicamente, o único ponto de luz que nós temos aqui é o LED infravermelho, tanto da câmera Ultra Low Light quanto da câmera econômica. Aqui nós temos a câmera Night Color com o LED dela de luz branca desligado. E podemos ver como essa câmera tem uma qualidade excelente, apenas recebendo o ponto de iluminação de outras câmeras, ok? Mesmo que os LEDs sejam de infravermelho, tá? Ok. Câmeras por coaxial. Aqui nós temos as câmeras HD TVI com um filtro com um PIR real. Vale a pena? Olha, para comentar que ainda hoje temos muitos problemas em que alguns instaladores ainda insistem em instalar câmeras com uma detecção de movimento por alteração dos pixels da imagem, ok? No exterior. E muitas vezes esses instaladores nos comentam que tem muitos problemas. Olha, isso é devido que as câmeras analógicas normais, ou até as câmeras IPs, né? A análise de imagem por mudança dos pixels é algo bastante arcaico, entre aspas, certo? E em algumas condições não é o ideal porque gera falsos eventos. Então, por isso existem as câmeras com sensor PIR real, onde nós conseguimos, então, desta forma, evitar qualquer tipo de alteração do pixel da imagem, nós conseguimos evitar esses falsos eventos. Esse PIR ele é configurável desde o DVR, ok? Então, nós teremos que fazer essa configuração no gravador, habilitando uma pequena opção, e dessa forma nós vamos evitar esses falsos eventos, ok? Então, essa detecção de movimento é real. Aqui o que o gravador faz, ele evita aquela análise dos pixels da imagem quando nós acendemos uma luz ou desligamos a luz, né? Isso gera um evento falso, e aqui com esse PIR real não vamos ter esse problema, tá ok? E aqui, em alguns modelos, vamos ter também um LED branco dissuasivo, onde nós conseguimos também no gravador habilitar essa opção para utilizar esse LED de luz branca de forma dissuasória, ok? Esses sensores, esses PIR dessas câmeras vão ter um alcance de no máximo 11 metros, tá ok? E uma abertura de 110 graus.
Ok, nós vamos falar então sobre como funciona esse sensor em algumas câmeras. Bom, basicamente essa câmera vai emitir esse alarme pelo cabo coaxial, ok? Vai detectar esse movimento com o sensor PIR e vai enviar esse evento ao gravador pelo cabo coaxial. E no gravador nós vamos receber o alarme, o evento, e a partir daí vamos determinar qual será a reação do gravador, o que é que queremos que o gravador faça com esse alarme, tá ok? Em alguns modelos de câmeras ainda podemos parametrizar que a própria câmera, ao detectar esse alarme, manda o evento ao gravador e o gravador retorna um comando à câmera indicando que a câmera habilite uma sirene interior, uma sirene interna que ela possui, tá? Não são todos os modelos que possuem essa sirene interna, porém, existem alguns modelos que possuem esse pequeno alta-voz, onde pode-se ouvir um alarme, ele é audível, ok? Ainda nos gravadores que possuem saída de alarme, tá? Um relé, perdão, que possuem esse relé integrado, nós conseguimos vincular e executar outras diversas operações, tá ok? Ainda algumas câmeras que possuem esse LED branco, nós conseguimos ativá-los também, e a partir daí conseguimos utilizá-lo de forma dissuasiva, tá? É um flash dissuasivo, como nós vamos ver aqui no exemplo. Podemos ver o exemplo, esse LED, e olha, eu vou comentar com os senhores, ontem ainda, na semana passada, estive a fazer alguns testes com essas câmeras, vamos dizer que a uns 6 ou 7 metros, ou até 10 metros de distância, não vou utilizar 10 metros, mas a 7, 8 metros de distância, se nós olharmos para a câmera, essa luz branca, ela é muito incômoda realmente, tá ok? E a quantidade de segundos que ela fica ativa, ela incomoda bastante e chega até a afetar um pouco a nossa visão, tá? Então, como que nós como que nós sabemos se o nosso gravador, Giovanni, se é compatível ou não com essas funções dessas câmeras? Bom, basicamente o que nós vamos utilizar aqui é que se nós tivermos um gravador de outra marca, ok, um gravador diferente da Safir, algumas funções não vão estar disponíveis, como função dissuasiva, ela não vai estar disponível. Por quê? Porque basicamente o gravador não consegue integrar essa função. Ok? O menu OSD da câmera podemos configurar? Sim, vamos poder configurar algumas coisas no menu OSD da câmera, desde que o gravador, obviamente, seja compatível com a tecnologia HD TVI. Tá? Conseguimos ativar o LED branco automático ou deixá-lo desligado, tudo isso pelo menu OSD. Ok? Ou também conseguimos... ou também conseguimos ajustar o nível desse LED, tá ok? Um nível de 1 até 5. Então, aqui dependendo do nível, a intensidade do LED vai ser maior ou menor, ok? E o modo de LED, nós podemos escolher se essa iluminação é fixa, ou seja, ele sempre vai permanecer ligado, ou LED inteligente. O LED inteligente é aquele que quando detecta movimento ou algum evento, um cruze de linha, o LED ele vai ligar e fazer vai ligar para iluminar o ambiente, tá ok? Com o DVR Safir atual, ou seja, com os gravadores atuais, nós conseguimos ter todas as funções anteriores que nós comentamos, conseguimos ainda ter acesso a eventos e notificações, tá ok? E conseguimos ter acesso ao filtro PIR que ativa o flash dissuasório, tá ok? Aqui então nós vamos ter acesso na vinculação da câmera, quando nós vamos criar um evento, vamos ter a opção de vincular e o que é que nós queremos fazer com a câmera. Habilitar o aviso com áudio, que seria sirene interno, notificação do centro de vigilância, isso seria notificar a nossa aplicação no telemóvel, enviar e-mails, bom, enfim, todas aquelas outras funcionalidades que nós temos com os gravadores, ok? E já com os gravadores Safir que levam o firmware, a versão 4.0, tá?
nós podemos fazer configurações independentes dos flashes, do relé e da sirene do gravador, tá? Perdão, da câmera, tá ok? Podemos fazer também armado e desarmado dessas funcionalidades através da aplicação Saphir Connect, ok? Através do P2P. Como? Basicamente, nós podemos acessar o nosso gravador e ali nós temos aquela opção da campainha e justamente podemos habilitar ou desabilitar, tá ok? E quais são os critérios de instalação, Giovanni? Basicamente, o que nós temos aqui são câmeras analógicas, com todas essas funções que nós comentamos, com lentes fixas, tá ok? De grande abertura, tá? E que nós temos aqui um alcance bastante envolvente do LED branco. Ele tem uma potência de iluminação muito, muito boa. Tá? Objetivo justamente se nós podemos optimizar esse poder dissuasivo, tá? Então, basicamente, essas câmeras com o PIR integrado são câmeras que nós recomendamos que sejam instaladas em locais de campo mais reduzidos, tá ok? Ou seja, nós sabemos que o limite de detecção é no máximo de 11 metros, então nós sabemos que essa distância não será tão elevada, tá ok? Então, a grande diferença, porque essa é uma pergunta muito frequente, em como escolher. Escolhemos, Giovanni, podemos escolher umas câmeras com o PIR, né, real, então, nesse caso analógico, ou escolhemos então o TrueSense. Bom, basicamente o TrueSense nós recomendamos para aqueles locais onde temos que fazer uma proteção perimetral um pouco mais elevada, né? Não vamos utilizar câmeras analógicas com um PIR para fazer essa proteção, porque justamente para isso nós podemos utilizar então TrueSense. Lembrando que existem gravadores analógicos também com esse filtro de falso alarme, TrueSense, tá ok? Justamente com essas câmeras, com esse PIR real, nós conseguimos reduzir essas falhas, né? Essa taxa de falhas. Se tivermos que fazer um cálculo, a porcentagem de erro é menor do que 1%, ou seja, os filtros de falsos alarmes é menor do que 1%. Se nós compararmos com as câmeras normais, que fazem detecção de movimento de toda a vida, essas câmeras têm uma alta porcentagem de taxas de falha, tá? Uma alta porcentagem nas falhas, ok? Bom, então, onde nós podemos aplicar ou quais seriam os cenários de uso, né, dessas câmeras que nós comentamos há pouco tempo? Bom, normalmente essas câmeras nós indicamos para aquelas situações onde talvez o intruso sempre vai operar, né? Ele vai agir no escuro, ok? Então, um sistema basicamente que nós poderíamos utilizar em vários tipos de cenários, conforme nós fizemos alguns exemplos aqui, ok? Bom, o POC. O que é o POC? O POC é uma tecnologia que já está no mercado há alguns anos, chamada Power over Coaxial, ok? Que basicamente é uma tecnologia onde nós conseguimos reduzir custos na instalação. No momento da instalação, reduzimos custos ao excluir totalmente os alimentadores, fontes de alimentações e os cabos que levamos a alimentação até as câmeras. Então, a tipologia tradicional, nós fazemos a instalação de uma câmera analógica com um cabo coaxial para o vídeo e uma fonte de alimentação para poder suministrar então a alimentação, a energia elétrica à câmera, ok? Basicamente, essa é uma tipologia tradicional, não há muito segredo, onde nós também talvez podemos utilizar alguma fonte de alimentação centralizada para levar essa alimentação às câmeras, enfim, é uma típica instalação. Com o POC, o que é que nós fazemos? Nós continuamos a utilizar o cabo coaxial, porém eliminamos toda aquela cablagem
que está associada à alimentação da câmera, ok? Então aqui nós reduzimos a fonte de alimentação. Talvez, se nós quisermos utilizar uma fonte de alimentação de 12 volts, 1 ampere e meio, 2 amperes, quanto pode custar cada fonte? Mais ou menos uns 2 euros cada fonte de alimentação. Se nós utilizarmos uma fonte centralizada, dependendo da potência, em alguns casos podemos vir a ter problemas de noite quando os infravermelhos das câmeras ficam ligados. Então, dependendo da situação, podemos ter esses pequenos problemas, ok? Então, a vantagem de utilizar o POC é que o gravador ele consegue fornecer potência suficiente de alimentação para cada uma das câmeras, ok? Através do mesmo cabo onde é transmitida a imagem, através do cabo coaxial. Essa seria uma grande vantagem. Reduzimos tempo na instalação e reduzimos custo também na instalação. Ok? Só para lembrar algumas particularidades do POC. Nós sempre recomendamos, ao trabalhar com um gravador POC, o ideal seria utilizar também câmeras POC. Ok? Se em algumas circunstâncias, por questão de ofertas, ou o cliente já tem alguma câmera no local e alguma dessas câmeras não é POC, tá ok? Não há nenhum problema. Podemos trabalhar com câmeras que não seja POC, Giovanni? Sim. Porém, aqui temos que ter alguns cuidados, ok? Primeiramente, o gravador, a diferença basicamente do POC é que ele, se ele não recebe, no momento que nós conectamos o cabo coaxial entre o gravador e a câmera, se ele não recebe instantaneamente imagem, tá ok? Da câmera, se ele não recebe imagem, ele vai enviar essa alimentação pelo coaxial. E se a câmera não é POC, o que vai acontecer com ela? Pois, evidentemente, ela vai se queimar, ok? Então, nós temos que ter cuidado com isso. Por isso, os gravadores POC, dentro das configurações de câmera de cada canal, tá ok? Nós vamos ter uma opção onde nós conseguimos ver todos os canais se estão a funcionar ou não por POC. E se é um determinado canal, por exemplo, o canal 5, vou conectar nele uma câmera que não é POC, então nós podemos desativar a alimentação sobre coaxial daquele canal, ok? E ao conectar a câmera, o gravador não vai enviar a alimentação pelo cabo coaxial, ok? Alguns clientes podem me dizer, Giovanni, mas isso é simples, eu alimento a câmera antes de conectar o coaxial, ela vai ligar, e quando eu conectar o coaxial, o gravador vai receber a imagem da câmera e ele não vai enviar corrente, certo? Certo, exato. Até aí perfeito. O problema e se essa câmera vir a falhar? A câmera não, perdão. Essa fonte de alimentação. Se essa fonte de alimentação dessa câmera vier a falhar, o que é que vai acontecer? O gravador então vai deixar de receber a imagem da câmera e ele vai enviar a alimentação para a câmera para tentar, evidentemente, ligar a câmera, ok? Por isso é muito importante que se a câmera não for POC, devemos desabilitar a função do POC do canal. Ok? Áudio sobre coaxial. Então vamos lá. O áudio sobre coaxial, a grande vantagem também é a redução de cablagens, certo? Evidentemente, quando nós temos uma câmera, as câmeras que têm áudio sobre coaxial, elas possuem um microfone já integrado no sensor da câmera, tá ok? E dessa forma, apenas com cabo coaxial, nós conseguimos transmitir vídeo, fazer a telemetria, ter acesso ao SD da câmera e também ter o áudio, ok? Aqui é muito importante em que a câmera, para ela ser compatível com o nosso gravador Saphir, a câmera deve estar sempre com a tecnologia HD-TVI, tá? Não vale comprar uma câmera com a tecnologia áudio sobre coaxial de outro fabricante. Porque o outro fabricante, por exemplo, vamos utilizar um exemplo qualquer, vamos adquirir uma câmera que faz o áudio sobre coaxial com uma outra tecnologia diferente da HD TVI. A partir do momento que nós conectamos no gravador, é bem possível que
não vamos ter essa função, tá? A não ser que esse outro fabricante também seja um fabricante com base em HD-TVI, ok? Se a câmera por padrão for HD-TVI e ela tiver o áudio por coaxial, não vamos ter problema. Por que eu comento isso? Porque existem câmeras no mercado que são câmeras 4 em 1, câmeras analógicas 4 em 1, levam áudio sobre coaxial, só que o áudio sobre coaxial só funciona em HD-CVI ou AHD. Tá? Então, nesse ponto, o ideal é utilizar câmeras HD-TVI. Olha, aqui temos uma pergunta que eu vou responder porque, bom, é interessante. O áudio só com cabo coaxial também funciona com cabo TP. Olha, eu não posso garantir o áudio sobre cabo UTP. Tá ok, Sr. Helder? Isso é básico. Eu não posso porque eu não sei que cabo TP o senhor vai utilizar. Eu não sei qual balão que o senhor vai utilizar. Então, aqui sempre nós recomendamos com coaxial. Tá bem? Então, olha, justamente eu tinha comentado, aqui temos o áudio sobre o coaxial disponível somente para HD-TVI. Vamos ter muito cuidado nisso, por favor. Evitar de utilizar câmeras. A câmera pode ser Safiro 4 em 1? Pode. Se ela leva o áudio coaxial, ok, não há problema. Mas a câmera sempre é definida como HD-TVI, nunca como outro tipo de tecnologia, standard de vídeo. Tá ok? Bom, aqui então nós deixamos também a distância que nós conseguimos ter com o POC, tá? Dependendo se é AF ou AT, ok? E também sobre o áudio sobre coaxial, tá? Olha, nós temos aqui então também, olha, um pequeno exemplo, Sr. Helder, sobre UTP com categoria 5. Então, em teoria, ele é compatível, mas enfim, o cabo UTP acumula. Quando nós utilizamos o cabo TP para transmissão de imagens em sistema analógico, em determinadas circunstâncias, ele pode acumular ruído. Então, enfim, o fabricante sempre faz esses testes em condições excelentes, ok? Então, nós temos que levar isso sempre em consideração, tá? TrueSense, sobre coaxial. O que é o TrueSense, Giovanni? Basicamente, o TrueSense é um algoritmo que está já injetado, entre aspas, vamos utilizar a expressão, injetado no firmware dos gravadores, tá ok? Basicamente, é uma funcionalidade onde nós conseguimos filtrar, fazemos um filtro dos alarmes falsos, alertas falsos, eventos que nós configuramos, tá ok? Por exemplo, imagine que nós configuramos um determinado evento como um cruz de linha, tá? E não queremos que esse cruz de linha seja ativado, que ele seja ativado por um animal qualquer que passe por ali, tá ok? Então, dessa forma, se o gravador possui essa tecnologia de inteligência artificial, nós conseguimos fazer esse filtro e, então, conseguimos reduzir consideravelmente a questão dos registros, talvez vamos buscar um filtro sobre, vamos buscar um registro sobre um evento qualquer, um cruz de linha, e nós vamos ter ali que um cão passou pela nossa regra e ativou, gerando um evento falso, ok? Então, dessa forma, nós conseguimos definir tamanho de objetos, de corpos, e definir se é para humano ou veículos, e dessa forma conseguimos evitar esses falsos alarmes, tá ok? Também vamos ter gravadores com a função de reconhecimento facial, tá? Nós conseguimos fazer essa gestão da base de dados através da interface web, através do próprio gravador, através do Safiro Control Center, e em alguns casos nós vamos conseguir também fazer essa gestão através dos gravadores analógicos, tá ok? Com os que têm a terminação, como os senhores podem ver aqui embaixo, os XVR, logo nós vamos ter a série desse gravador, tá ok? Essa letra S que nós temos aqui, a letra S de sound, tá ok? É um exemplo, traço 1 face. Esse traço 1 face significa que esse gravador já tem reconhecimento facial em um canal, tá?
Esse gravador, nós conseguimos fazer a gestão da base de dados através do telemóvel, se o gravador estiver adicionado ao telemóvel por P2P, tá ok? E logo nós conseguimos, evidentemente, no telemóvel, receber esses eventos que o gravador vai comparando, conseguimos receber no telemóvel, conseguimos saber as pessoas quando entram no local, o gravador detecta uma face e conseguimos ver aqueles eventos que foram gerados pelo reconhecimento facial. Como que nós fazemos então, Giovanni? Olha, basicamente essa base de dados que nós temos, conseguimos criar até 500 usuários, tá ok? E nós conseguimos criar alertas por pessoas que estão cadastradas na nossa base de dados ou alertas por estranhos. Estranhos podem ser aquelas pessoas que não estão cadastradas na base de dados, ou um estranho também pode ser uma pessoa que a câmera, ela por exemplo, a câmera está mal instalada, ou a câmera está numa altura que não é a correta, ou o ângulo da pessoa não foi o correto, ou a pessoa tinha algum acessório na face que dificultou a identificação. Então, também essa pessoa pode ser considerada como estranho, mesmo que esteja registrada na nossa base de dados. Então, aqui do lado esquerdo, os senhores podem ver que nós temos aqui no telemóvel, depois eu vou mostrar para os senhores também, mas aqui é um pequeno exemplo, onde nós temos aqui a nossa base de dados, que ela tem um nome chamamos ela de database. Nós podemos fazer a captura dessa face com o telemóvel, ok? E então, a partir daí, conseguimos introduzir pelo telemóvel, tornando-se mais fácil o procedimento, ok? Podemos fazer, então, essa gestão dessa base de dados desde um telemóvel, tá? Ou de um iPad ou o que for, tá? E logo no telemóvel, evidentemente, também, nós conseguimos receber as notificações, tá? Quando o gravador vai fazer essa comparação e envia uma notificação para o telemóvel e nós, a partir dali, recebemos a notificação push, nós conseguimos acessar o habitáculo de mensagens e, por exemplo, ver uma gravação, tá? A gravação daquele evento. Ok, vamos comentar então sobre IP. A partir de agora já falamos sobre analógico, vamos comentar sobre IP. IP também vamos ter as câmeras da gama, gamas econômicas, tá ok? São câmeras com sensor Progressive Scan CMOS de até 1080 linhas. Essas câmeras têm uma abertura de 1.2 e elas fazem a detecção de até 0.01 lux, ok? São câmeras com WDR digital, câmeras com H265 Plus, e aqui é algo muito importante que eu venho a destacar e repetir. As câmeras IP Safir que possuem módulo Wi-Fi, um módulo de rede Wi-Fi, nós não temos nenhum problema em conectar essas câmeras ao P2P, ok? Por que eu comento isso? Porque alguns clientes têm muita dúvida se as câmeras, ao conectar por Wi-Fi ao router, ok? Temos o cabo de rede totalmente desconectado e apenas conectar o Wi-Fi, se essa câmera irá funcionar ou não com o P2P. Justamente para evitar ter que cablar até o router. Sim, as câmeras da Safir não tem nenhum problema, tá? Elas se conectam corretamente ao P2P, ok? Estando apenas conectada via Wi-Fi. A gama Pro é uma gama que nós temos com até 6 megapixels, temos câmeras Ultra Low Light, tá ok? De 0.005 lux, com abertura de 1.2, tá? Já temos aqui WDR real, H265 Plus, muito importante o H265 Plus em sistema IP, e também temos aqui o Wi-Fi, tá? Agora já, a partir daí, da gama Pro, nós já vamos ter câmeras com a possibilidade de ter áudio, tá? Ou alguns modelos podem ter microfone integrado já na própria câmera, ou em outras câmeras vamos ter um line-in, ou seja, teríamos que instalar um microfone externo, ok? Ou seja, teríamos que fazer a instalação física de um microfone nessa entrada de áudio da câmera, tá? Essas câmeras já possuem regras VCAs, já são câmeras que possuem saídas de alarme e também câmeras TrueSense dentro da gama Pro, tá? E na gama Ultra, que seria a gama mais alta,
ok? Temos câmeras já com a resolução de até 4K, que são câmeras com abertura de 1.0. Sempre que nós falarmos de abertura de 1.0, são câmeras Night Color, ok? E câmeras Ultra Low Light com abertura de 1.2, tá? Essas câmeras também vamos ter o H265 Plus, o WDR melhorado de 130, ok? Vamos ter algumas regras VCAs avançadas. Qual seria basicamente a diferença? Bom, basicamente a diferença aqui na Gama Pro, vamos ter aquelas regras de intrusão de uma área, abandono de uma determinada zona, né? Um cruze de linha, exceção de áudio, se a câmera tiver o microfone integrado, tá ok? Ou se ela tiver um microfone externo conectado no line-in. E na gama Ultra já vamos ter regras mais avançadas, como remoção de objeto, abandono de objeto em determinados locais. Vamos ter essas regras mais avançadas. Alarmes, áudio também, só que aqui vamos ter essas câmeras, vamos ter com o TrueSense 2. O TrueSense 2 basicamente é uma melhoria do TrueSense. Ok? É uma melhoria, e essa melhoria nós conseguimos ter até 98% de precisão nos filtros de falsos alarmes, tá? Enquanto ao TrueSense normal temos um 95%, ok? PTZs. Bom, as PTZs são PTZs com uma resolução de até 4K. Todas PTZs são Ultra Low Light, com uma abertura de 1.2, WDR digital, H265 Plus. Vamos ter cuidado aqui com essa informação. As PTZs da Safir levam infravermelho. Infravermelho de até 400 metros, ok? Essas câmeras também possuem, dentro dessa gama, algumas, não todas, algumas PTZs levam auto-tracking inteligente, onde nós conseguimos filtrar humanos ou veículos, ok? Vamos ter VCAs normais ou VCAs já mais avançados, áudios e alarmes também, tá? Por que eu comentei que essas PTZs levam IR? Porque nós temos uma outra PTZ, já são para soluções de projetos, com laser, e nós conseguimos ter até a iluminação do laser até 800 metros de distância. Tá ok? Ok, perfeito. Então aqui nós vamos ter fisheyes, câmeras panorâmicas, câmeras especiais para contagem de pessoas, que essas câmeras que também fazem controle de lotação. Vamos ter câmeras com leitor de matrícula, soluções térmicas, não estou a falar em soluções termográficas, soluções térmicas. E um dos pontos mais importantes é que dentro dessa solução de projetos temos também desenvolvimento à medida com o software e um serviço chamado Safir Link, que é um Safir que a Visotech proporciona a todos os clientes, que podemos desenvolver qualquer software à medida para algum projeto dos senhores, tá ok? Ok. Só para comentar aqui também que nós temos aqui um modelo com Ultra Low Light X, tá? Esse Ultra Low Light X, essa câmera, ela consegue ter uma melhoria em relação com as outras câmeras Ultra Low Light, ok? Gravadores. Bom, basicamente os gravadores também vamos ter a série 3000, 6000 e 8000. A diferença é que na série 3000 a capacidade máxima, a resolução máxima suportada é de 4 megapixels. Os gravadores vamos ter até com 8 canais, ok? E vamos ter, se eu não me engano, temos um modelo que possui Wi-Fi. Esse gravador, o que ele faz, na verdade, é criar um ponto de acesso para a conexão das câmeras, e assim nós evitamos que as câmeras tenham que conectar-se diretamente ao router do nosso cliente, dessa forma, protegendo ainda mais o acesso à câmera, ok? E equipamentos com até no máximo um disco, tá? A série 6000, ela já suporta até 8 megapixels, temos gravadores de até 32 canais, alarmes, tanto entrada como saída de alarmes, alguns gravadores com portos PoE, tá? E capacidade máxima de 4 discos no gravador, tá? E já a série 8000, 4K, vamos ter até 64 canais, e nós temos ali uma indicação de até 256 canais para uns NVRs para a gama de projeto, ok?
São gravadores que possuem entradas e saídas de alarme também, evidentemente alguns com um switch PoE integrado no gravador, com TrueSense e reconhecimento facial também, tá ok? Temos que ter cuidado porque, evidentemente, alguns gravadores da série 8 não têm o TrueSense e não têm o reconhecimento facial. Então, para isso, na terminação do equipamento, sempre vamos ter o AI. O AI é de Artificial Intelligence, ou o do reconhecimento facial, que é o 8 Face ou 16 Face, ok? Câmeras AI2, ou seja, TrueSense 2. Aqui temos uma... os senhores podem ter visto... Giovanni, mas aqui tu colocou câmera IP4 em 1. Bom, eu vou comentar o porquê. Normalmente essas câmeras novas são as Bullet, onde temos essa referência... ok, vamos ter a referência da câmera, traço 4U, traço AI2, tá ok? O AI2 significa que são câmeras com TrueSense 2. E por que 4 em 1? Porque nós vamos ter evento inteligente, ou seja, podemos utilizá-la com o TrueSense, que são os eventos para fazer o filtro de falso alarme. Vamos ter também a opção de fazer captura da face, ok? Vamos ter opções de fazer contagem de pessoas e ou controle de lotação na própria câmera, ok? E também, em alguns casos, dessas câmeras, podemos fazer também detecção de máscara, se a pessoa está a utilizar máscara ou não, tá? No momento, essas câmeras são de 4 megapixels, porém, proximamente, vamos ter com uma resolução de 8 megapixels e também com as mensagens de áudio personalizáveis. Ou seja, essas câmeras AI2 que levam um alta-voz integrado, um pequeno alto-falante integrado na câmera, vamos ter essa opção de personalizar uma gravação e fazer o upload para a câmera, ok? É muito importante. Por cada câmera, nós conseguimos configurar apenas dessas quatro funções que nós comentamos anteriormente, ok? Por quê, Giovanni? Porque basicamente até pouco tempo atrás, se nós quiséssemos uma câmera para evento inteligente, teríamos que comprar um tipo de câmera. Para a captura da face, outra câmera diferente. Para fazer a contagem de pessoas, outra câmera diferente. E se quiséssemos fazer a detecção de máscara, até pouco tempo, nós tínhamos que ter um controle de acesso, tá ok? Bom, basicamente então agora, Safir, com uma só câmera, podemos ter essas 4 funções integrada na câmera. Porém, se nós habilitarmos o TrueSense, não vamos poder utilizar as outras funcionalidades, tá ok? Então, ou utilizamos uma dessas opções ou outra, tá ok? Porém, não temos que comprar várias câmeras diferentes, tá? Muito importante, com o TrueSense é a configuração. Olha, sempre recomendamos que uma câmera TrueSense, ao ser instalada, ela no máximo deverá ser instalada a 5 metros de altura, ok? Nós recomendamos que essa instalação seja feita, que a instalação física da câmera tem que estar compreendida entre 3 e 5 metros, não mais do que 5 metros de altura e também não inferior a 3 metros de altura, tá? E no máximo, a câmera ela vai fazer a captação, evidentemente dependendo da lente, a 40 metros de distância. Tá? Por que nós falamos isso? Porque muitas vezes alguns instaladores querem utilizar essa câmera, mas para identificar uma pessoa a 80 metros de distância. Não dá. Essas câmeras têm a sua limitação. Desculpe. Então aqui, a câmera ela deve ter o eixo dela de inclinação de mais ou menos 15 graus, só que aqui nós vamos conseguir perceber então o tamanho da pessoa em até, ou seja, podemos identificar que é uma pessoa em até no máximo 40 metros. Como que nós fazemos? Basicamente nós vamos ter que fazer algumas ajustes no momento que nós fazemos a instalação da câmera. Então o ideal é ter 2 pessoas para fazer a instalação desses equipamentos, enquanto uma pessoa está configurar as regras, o outro, pois o colega, deverá ir
ao início da imagem da câmera, como nós podemos ver aqui no exemplo. Nós vamos então aqui clicar em tamanho máximo e vamos definir o tamanho máximo mais ou menos dessa pessoa, tá ok? Dessa forma, nós vamos dizer à câmera que a pessoa aqui no início da imagem deveria ter no mínimo esse tamanho em pixels para poder, para a câmera poder gerar o evento, tá ok? E logo pedimos para o colega ir lá no final da imagem, e no final da imagem, então, nós colocamos um requadro também na pessoa, indicando que a câmera, aquilo vai ser o tamanho mínimo que deverá fazer essa comparação, tá ok? Então, essa é o tipo de configuração que nós temos que fazer com as câmeras TrueSense, tá ok? Logo, evidentemente, nas configurações do trigger da câmera, né, nós conseguimos marcar o que é que nós queremos. Então, aqui, basicamente, se a câmera, ao detectar essa presença de uma pessoa, nós podemos marcar a opção de notificar o centro de vigilância, tá ok? Nesse caso aqui, o centro de vigilância é para notificar com um pop-up ou um push o telemóvel ou o Saphir Control Center, tá? E nós vamos ter aqui outras opções. Olha, por exemplo, se a câmera tem uma sirene integrada, podemos marcar aqui essa última opção, tá ok? E se ela tiver integrado uma luz dissuasória, marcamos White Light Flashing, ok? Enviar e-mails ou fazer upload para um FTP ou para o cartão de memória, tá ok? Então, com o TrueSense, o que é que nós conseguimos? Nós conseguimos fazer a filtragem de alarmes falsos, detecção de humanos ou veículos, conseguimos ainda habilitar o alarme visual e auditivo, ativação de relé, tá ok? O flash dissuasivo, alarme da sirene, e o mais importante que logo também seria a pesquisa desse conteúdo gerado no gravador, tá ok? Então, basicamente, aqui nós colocamos aqui a diferença entre o que nós temos do filtro, tá ok? Em um gravador, aqui no lado esquerdo nós temos uma câmera mais o NVR com essa regra aplicada. Então, esse é o tipo de evento que logo nós vamos, quando nós buscamos o humano ou um veículo, tá? Esse é o resultado que nós temos. E no lado direito, se for um local pequenino, pois, por exemplo, por que não? Podemos utilizar apenas uma câmera sem a necessidade do gravador, ok? Então, a câmera juntamente com o software. Nós vamos ter a mesma funcionalidade, tá bem? Então, esse aqui eu coloquei um pequeno exemplo de como fazer uma configuração, tá? Funções inteligentes. Vamos ter ali a câmera. Nós habilitamos a funcionalidade de, por exemplo, se queremos detecção de intrusão naquela área, tá? Vamos definir o tamanho da pessoa. Bom, aqui é um exemplo de um pequeno vídeo que eu coloquei, que nós fizemos uma simulação, mas eu vou mostrar para os senhores agora diretamente na câmera como que nós fazemos, tá ok? Nós vamos aqui, então, acessar uma câmera. Nós temos aqui uma câmera TrueSense, essa em tempo real, na parte de trás aqui da Visiotech, e o que nós temos a câmera constantemente ela está a analisar a imagem, ok? Então, em configuração, nós podemos ter vários tipos de eventos. Por exemplo, podemos habilitar uma detecção de movimento, alarme do tamper ou exceção. A exceção normalmente é quando aqui o cartão de memória da câmera, se tem algum tipo de problema ou se está cheio, nós podemos marcar aqui as opções, ok? Então, o que nos interessa é em evento inteligente. Então, em evento inteligente, nós temos marcado detecção de humanos aqui, justamente intrusão. Intrusão do quê? Intrusão dessa área, tá ok? O que nós fizemos aqui foi definir e ajustar o tamanho de uma pessoa ao pé da câmera, ok? Definimos o tamanho máximo e lá no fundo do cenário o tamanho mínimo em que eu quero que essa pessoa, né, gere, que a câmera vai gerar o evento dependendo do tamanho da pessoa ao entrar nessa área, tá? Ao entrar nessa área, nós definimos aqui um tempo em segundos
3 segundos, ou seja, a pessoa deve permanecer dentro dessa área 3 segundos para poder gerar o evento, tá ok? E essa sensibilidade em 90%, o que significa? Que 90% do corpo da pessoa deve estar dentro da área para poder gerar o evento e ainda permanecer os 3 segundos. Porque em alguns casos, quando nós colocamos aqui 0, a pessoa nada mais entrar no local, vai gerar um evento. E talvez a pessoa pode passar aqui no canto superior da imagem, apenas cruzou ali e já gerou o evento. E em algumas condições não é o que queremos. Então, para isso, nós colocamos um tempo mínimo, tá ok? E esse tempo mínimo acompanhado de uma porcentagem que o corpo deve estar dentro dessa área, tá? Aqui nesse caso, nós definimos uma detecção de intrusão dessa área, ok? Nós podemos criar até 4 áreas. Então, nós podemos vir aqui e selecionar outra área, tá? Por exemplo, poderíamos definir uma área 2 e nessa área 2 eu vou dizer que o tamanho máximo vai ser diferente da outra regra que eu tenho na primeira, tá ok? Na primeira região. Essas regras são independentes, tá ok? O tempo forçado seria o tempo, ou o calendário que eu quero, o funcionamento dessa regra, tá? E às vezes essa câmera está num determinado local que eu não quero que fique a chatear o cliente durante 8 da manhã até as 6 da tarde, que não fique gerando eventos. Então, aqui nós podemos definir o calendário para o funcionamento da regra, tá? E em método de ligação, seria essa câmera, eu não tenho ela com saída de alarme, então eu não tenho a opção de habilitar a saída de alarme da câmera, tá ok? E, por exemplo, essa câmera, nós conseguimos fazer também aqui regras de cruzamento de linha, e se é cruzamento de linha, aqui temos definido um veículo, tá ok? Em qual direção, ou seja, em qual sentido? Em sentido A, B, tá ok? Ou seja, em sentido quando o veículo está a entrar e dentro dessa região. Mas o alarme, o evento só vai ser gerado se ele cruzar essa linha, tá ok? Nós temos aqui outro tipo de regra, que seria entrada na região, tá? E comparando com a detecção de intrusão, é que a entrada na região é o corpo, a sensibilidade, ou seja, a porcentagem do corpo, 50%, 90%, 100% do corpo, quando entrar na área, já vai ser disparado esse evento, tá ok? Aqui não temos o tempo, né? Umbral, um tempo total ou mínimo que deve cumprir aquele corpo dentro daquela área, tá ok? Aqui seria instantâneo, tá ok? E uma outra regra, por exemplo, seria saída de região, abandono de uma região, tá ok? Podemos configurar também, e os senhores podem ver aqui que nós temos 4 regras, 4 regiões que podemos configurar para cada uma das câmeras, tá? Então, o que é mais importante sempre é definir tamanho máximo e tamanho mínimo, tá ok? Perfeito. Então, como essa parte aqui, a compatibilidade, eu quero focar bastante essa parte, tá ok? É muito importante, porque nós conseguimos trabalhar com uma câmera de inteligência artificial TrueSense 2, com um gravador TrueSense, ok? Se nós fizermos isso, o que é que nós vamos ter, Giovanni? Bom, basicamente nós vamos ter filtro de alarme falso e busca rápida por objetivos, né, aquelas regras, em todos os canais. Ou seja, se o gravador tiver 16 canais, 32 canais, nós vamos ter nos 32 canais. Por quê? Porque essa câmera, todas essas 32 câmeras seriam câmeras com TrueSense, tá ok? O que é importante aqui é que a câmera é TrueSense e o gravador também é TrueSense, ok? Ok. Giovanni, e se eu instalar uma câmera normal, tá? Ou um VIF, ou qualquer que seja a câmera, no meu gravador TrueSense. O que é que eu vou ter? Nós vamos ter filtro de falso alarme e busca rápida por objetivos, onde somente naqueles canais, tá? Somente naqueles canais que o gravador é TrueSense. E normalmente os gravadores que são TrueSense em no máximo 4 canais, ok? Então, se eu tenho um gravador de 16 canais
que é TrueSense, e eu instalar todas as câmeras normais, câmeras standard, só vamos ter as funcionalidades TrueSense em 4 canais, ok? Ok. E, Giovanni, se for ao contrário, e se eu tiver um gravador normal e as câmeras são câmeras Safir, TrueSense, o que é que nós vamos ter? Vamos ter filtro de falso alarme em todos os canais, tá ok? Mas nós não vamos poder fazer buscas, tá, por esses filtros no gravador, tá ok? Nós só vamos poder criar as regras, tá bem? E vamos comentar então também sobre as câmeras TrueSense. Nós comentamos anteriormente que essas câmeras com TrueSense 2, né, elas, além dessa possibilidade do filtro de falso alarme, desses filtros nós conseguimos também desempenhar, né, habilitar outras funções para a câmera, como contagem de pessoas e controle de lotação. Basicamente o que nós recomendamos é sempre seguir as instruções de algumas das câmeras, quando nós formos fazer utilizá-la como detecção para fazer a contagem de pessoas, utilizá-la de instalação sempre no teto com esse tipo de visão, tá ok? Essa câmera não é uma câmera de lente dual, ok? É uma câmera IP da série AI2, então essa câmera possui essa instalação, ela está instalada de uma forma no teto, onde nós conseguimos então ter uma alta precisão para realizar essa contagem, tá ok? Basicamente os senhores podem ver que a regra está definida justamente na porta, então obrigatoriamente as pessoas vão cruzar esse ponto e nós vamos ter então automaticamente essa regra bem definida, a câmera bem instalada. Nesse outro exemplo, nós temos da mesma câmera instalada em outro ângulo, tá? Nós vamos ter aqui uma baixa precisão, tá ok? Os senhores podem ver que realmente, dependendo da forma e o ângulo em que a câmera está instalada, nós vamos ter tanto uma precisão um pouco inferior do que a recomendada pelo fabricante. Ali do lado esquerdo, nós vamos ter então a altura de instalação recomendada da câmera, tá ok? Se nós instalarmos dentro dessas recomendações, qual seria a zona de detecção, ok? Em metros, qual seria a zona de detecção? E aí temos essa tabela, tá? Aqui nós temos um outro exemplo em que a câmera ela deve ser bem configurada no momento onde, ou seja, a pessoa ela deve passar aquela linha totalmente de pés, ombros, cabeça, tá? Ou seja, o corpo da pessoa totalmente deve cruzar aquela região. Então, por isso que é muito importante, no momento em que nós formos criar a regra, temos que ter em consideração que o local onde vai ser instalada a câmera deve ser ótimo para que essa pessoa cruze pela regra que nós iremos criar, tá ok? Aqui nesse exemplo nós temos ali um torniquete e evidentemente as pessoas quando entram no local, nós temos automaticamente a câmera consegue captar o corpo inteiro da pessoa ao cruzar o torniquete, então nós conseguimos fazer a contagem, tá ok? Conseguimos fazer a contagem sem nenhum tipo de problemas, tá? O que significa cada uma dessas funções, Giovanni? Bom, basicamente aqui do lado esquerdo, a área de contagem é onde nós vamos definir a área onde a câmera irá fazer a contagem, tá ok? Com essa linha, nós vamos definir a regra que a pessoa deverá cruzar essa linha, tá ok? E podemos alternar a direção de entrada, ou seja, o sentido AB ou BA, tá ok? Para fazer essa regra.
Aqui nós podemos eliminar todas essas regras e resetar a contagem, tá ok? E aqui, ativar a função de contagem de pessoas obviamente deve estar ativada, tá? E sobrepor as regras na imagem. Nós temos que habilitar essa função, tá ok? Para que tenhamos aqui a informação, as pessoas que entraram, as pessoas que saíram do local, as pessoas que permanecem dentro, tá? E aqui seria o nível de ocupação, tá ok? Aqui nós colocamos no exemplo uma pessoa, mas poderemos colocar 20 pessoas, e ao chegar às 20 pessoas, automaticamente esse menu SD da câmera ele fica vermelho, tá ok? Quando atinge o nível. Aqui que nós colocamos o número 1, ok? Automaticamente, evidentemente, porque tínhamos 16 pessoas no interior, já a regra ficou vermelha. Aqui nesse caso é só um exemplo de como nós conseguimos visualizar através da interface web da câmera se o local chegou no limite ou não. Tá ok? Logo, a partir daí, nós conseguimos criar outros, nas opções de trigger, podemos disparar uma saída de alarme da câmera, tá ok? Por exemplo, essa câmera, nós habilitamos aqui notificar o software remoto, ou seja, o centro de vigilância, vamos receber no Safir Control Center ou no telemóvel a informação, só que aqui também nós conseguimos habilitar a saída de alarme da câmera. Cuidado, isso são nas câmeras TrueSense 2, na TrueSense 1 não conseguimos fazer isso, tá ok? Então aqui nós conseguimos habilitar a saída de alarme quando automaticamente nós atingimos aquele nível máximo de ocupação. Se nós colocarmos aqui 16, teríamos o nosso nível alcançado e a câmera dispara uma saída de alarme. Ela dispara uma saída de alarme, nós podemos conectar o que nessa saída de alarme? Pois poderemos conectar um semáforo inteligente ou como nesse exemplo, tá ok? Então, na própria câmera, Giovanni, o que é que nós temos na própria câmera? Na própria câmera aqui eu coloquei um exemplo, e esse exemplo os senhores podem ver que o menu SD da câmera está verde. Isso significa que ela está livre, que o local está livre para acessar, ok? Mas isso não é intuitivo, ou seja, se nós colocarmos imagine que nós colocarmos um televisor com uma aplicação ou com um navegador dentro da câmera e automaticamente queremos economizar, não quero colocar semáforo, não quero colocar mais nada e a pessoa vai ter que saber se pode entrar ou não como, verificando o menu SD, mas não é nada intuitivo. Então, dessa forma, os senhores podem ver aqui embaixo que ficou vermelho quando atingiu o limite e se nós utilizarmos com um gravador, essa seria a forma que o gravador apresenta, tá ok? Então é mais intuitivo, obviamente, com um gravador, tá ok? Da série 8 e dessa forma nós conectamos um ecrã ao gravador e conseguimos ter essa imagem como os senhores podem ver ali, tá ok? É mais intuitivo? Sim. Além disso, poderemos também ter a opção de instalar um semáforo e tanto a saída de alarme da câmera como do gravador, ativar o semáforo. É muito mais intuitivo, tá? Então, qual seria a compatibilidade? Bom, se nós instalarmos uma câmera AI2, tá ok? Uma câmera de inteligência artificial TrueSense 2, com os gravadores da série 8, tá ok? Da série 8, nós conseguimos ter contagem de pessoa e controle de lotação em todas as entradas ou saídas que nós instalarmos as câmeras, como os canais que tivermos no NVR. Ou seja, se o nosso gravador tiver 16 canais e nós temos no local, entre entradas e saída, vamos colocar que temos 16 também. Temos uma câmera em cada entrada e saída, vamos conseguir controlar com o gravador, ok? Se nós tivermos apenas uma câmera, o que é que nós vamos ter? Pois, em uma entrada. Não vamos conseguir colocar, se colocarmos duas câmeras sem gravador, não conseguimos fazer, integrar as duas câmeras de forma autônoma, tá ok? Isso não dá, tá? E se nós utilizarmos, então, a câmera
de contagem de pessoas, tá ok? Essa câmera TrueSense 2 com o Sapphire Link. Então aqui sim nós conseguimos fazer a contagem de pessoas e controle de lotação em todas as entradas desejadas, tá ok? Nós podemos colocar 20 câmeras, 30 câmeras, 40 câmeras. É a forma mais completa de fazer o controle de lotação de um determinado local. Agora mesmo com o tema do Covid, é a melhor forma de controlar o número de pessoas que estão dentro de um local, tá ok? Independente do tamanho, desde que seja uma farmácia ou um supermercado, não importa, tá? Como instalar então, Giovanni, uma câmera para fazer a captura facial? Esse seria o cenário recomendado, ok? Em entradas ou saídas, ou seja, onde nós conseguimos captar bem a face da pessoa. A iluminação deve ser estável e bem apropriada para nós não termos aquela alteração de luz, onde pode ajudar ou, nesse caso, iria atrapalhar a captação da imagem. E, evidentemente, a instalação em altura da câmera deve estar compreendida entre 1,80 m e 2,20 m de altura, tá ok? O ideal é nessa altura, tá ok? Quais são os cenários que não podemos recomendar, Giovanni? Pois esses. O fundo muito iluminado, não tem iluminação no local, a imagem é muito extensa, ou outro exemplo, é muito espaçoso, não conseguimos captar a pessoa. Cenários com obstáculos, uma captura elevada, como nesse caso a pessoa descendo a escada e justamente a pessoa, ou o ângulo inclinado, não. Esses cenários nós deveremos evitar, tá ok? Funcionalidade de detecção de máscara. Funciona bem? Funciona muito bem, porém nós recomendamos evidentemente para aqueles locais onde é um local pequeno, uma farmácia, onde talvez uma pequena loja, onde não há pessoas suficientes no local para tentar contar quantas pessoas entram no local e ainda se essas pessoas levam máscara ou não. Aqui as câmeras, de forma autônoma, elas podem trabalhar e tentar identificar as pessoas, e aqui no próprio no gravador nós vamos ter informação de que a pessoa não leva a máscara, ele vai nos avisar, e aqui no software nós teríamos a informação aqui embaixo, mask no, tá ok? Que essa pessoa não leva máscara, tá bem? É uma forma mais econômica de tentar identificar se a pessoa leva máscara ou não, do que, por exemplo, utilizar um controle de acesso somente para a detecção de máscara, tá bem? Reconhecimento facial. Nos gravadores Sapphire, nós vamos ter a referência Face escrito no final do equipamento, tá ok? Então nós conseguimos ter reconhecimento facial em até 16 canais, esses gravadores de até 16 canais com reconhecimento facial. Nós conseguimos fazer pesquisas por comparação das faces, bases de dados, em alguns casos, dependendo do gravador, até 100 mil imagens, ok? Comparação de até 5 imagens simultâneas. Conseguimos fazer também pesquisas pelas imagens desde um USB conectado no gravador. A resolução máxima é de 8 megapixels para o reconhecimento, tá ok? Para essa função, tá? Isso evidentemente vai depender do gravador, tá ok? E aqui uma função muito interessante é a ativação do relé do gravador por comparação de imagem, ou se identificando a pessoa, se a pessoa é um estranho, tá ok? Se pro algoritmo essa pessoa não é uma pessoa que está registrada na base, o gravador iria ativar a saída de relé, tá ok? Então, como funciona a nomenclatura desses gravadores para reconhecimento facial, Giovanni? Bom, até há poucos meses, 1 ou 2 meses, poucos meses realmente, nós tínhamos os gravadores TrueSense, e os TrueSense eram aqueles gravadores que terminavam com a AI, ou seja, existia um número indicando o número de canais que tinham essa função, 2 AI ou 4 AI, tá ok? Que eram gravadores com filtro de humanos e veículos em até 2 ou 4 canais, tá ok? E agora nós temos os gravadores de reconhecimento facial, que são gravadores, vamos dizer assim, com essas duas funções,
tá? Esses gravadores agora vão levar a nomenclatura X-Face. O X corresponde ao número de canais que vai fazer esse reconhecimento facial, tá ok? 1 face, 2 face, 4 face, 8 face, 16 face, tá ok? Então, o X corresponde com o número de canais que será feito o reconhecimento facial, ok? Então, nós vamos ter aqui o 4 face, nós temos True Sense e reconhecimento facial, 8 face, True Sense e reconhecimento facial, e 16 face, True Sense, reconhecimento facial e estruturização de vídeo, tá ok? Essa gama Face, ela pode ser encontrada na série 8 de NVR Saphir, tá? Se os senhores verem algum gravador que leva apenas AI, não significa que esse gravador seja true, que tem essa opção, perdão, o AI significa que ele tem um True Sense, mas ele não tem reconhecimento facial. O reconhecimento facial ele vai levar a nomenclatura X-Face, tá ok? Tá. Como funciona o reconhecimento facial? Bom, o reconhecimento facial, nós temos uma captura de uma face, uma comparação com uma imagem que já temos guardada na base de dados, e logo o gravador vai dar o resultado, o reconhecimento, tá ok? Então, se nós utilizarmos o próprio gravador, vamos utilizar um exemplo que nós temos um gravador com 16 canais de reconhecimento facial. Se nós utilizarmos apenas o gravador para essa tarefa, o que nós estamos fazendo é sobrecarregar o processador do equipamento com essas funções. Ou seja, o que eu quero dizer? Se o nosso gravador tem esse algoritmo de reconhecimento facial em 16 canais, só que nós instalamos nele câmeras ON-BIF ou câmeras Saphir, mas câmeras sem essa função, o que vai acontecer? Nós vamos ter essa funcionalidade apenas na metade dos canais, ou seja, em 8. Tá? Essa informação está especificada na web. Ok? Giovanni, então como que eu faço para ter esses 16 canais? Basicamente, nós vamos adicionar 16 câmeras com essa funcionalidade, tá ok? E a partir daí, então, nós vamos ter nos 16 canais do gravador essa função do reconhecimento facial, tá ok? Porque quem vai executar essa função é a câmera. E a câmera, ao estar... a câmera é a responsável pela essa tarefa, o gravador já não vai fazer essa tarefa, e a partir daí nós já conseguimos ter os números totais de canais para desempenhar essa função, tá ok? Ou seja, os 16 canais, desde quando utilizamos 16 câmeras com essa função de reconhecimento facial, tá? Como nós configuramos? Esse é um pequeno exemplo, mas eu vou mostrar agora com um exemplo prático. Esse exemplo é o que nós temos diretamente no gravador, onde basicamente nós criamos uma base de dados, tá ok? Nós vamos criar uma base de dados. Essa base, nós temos que habilitar no canal qual é esse canal que vai desempenhar a função do reconhecimento facial. Tá? E logo nós temos que criar uma biblioteca, uma base de dados, o que os senhores quiserem chamar, onde nós vamos então adicionar as pessoas com uma fotografia para que o gravador identifique quem é a pessoa, tá ok? Eu vou mostrar aqui um pequeno exemplo, tá? Basicamente aqui nós temos uma câmera com um NVR de reconhecimento facial, e isso é o que nós temos no gravador em tempo real, tá ok? É o que nós temos aqui no gravador, e nós temos aqui uma câmera, mas um NVR, mais um software. No software, o que nós temos é isso daqui, tá ok? Então, basicamente, eu tenho um exemplo, tá? Esse exemplo nós temos, o exemplo que eu vou utilizar, para os senhores terem uma ideia, é um gravador analógico. Então, ele tem algumas funções mais limitadas, mas só para os senhores terem uma ideia que um gravador analógico que eu estou a utilizar, que é o SF-XVR6104S-1Face, tá ok? Então, eu tenho em um canal desse gravador, eu tenho o direito de realizar essa função. Basicamente, o que nós temos a fazer primeiro seria vir aqui na biblioteca, tá ok? Eu criei aqui uma base de dados chamada Portugal,
poderíamos eliminar ela, mas eu não vou eliminar, tá ok? E nós podemos, então, uma nova biblioteca, nova BBDD. Temos aqui uma nova base de dados. Então, essa nova base de dados, eu posso criar uma base de dados, por exemplo, para um departamento de logística. Vamos imaginar que o gravador está instalado numa determinada empresa e o cliente ele quer uma base de dados só para logística, uma base de dados só para produção, uma base de dados só para recursos humanos, enfim. Ou poderíamos criar uma base de dados diferente. Poderíamos criar uma base de dados só para pessoas, BBDD Mask, para pessoas que levam máscaras, ok? E outra base de dados para as pessoas que não levam máscara, tá? É um exemplo, ou seja, aqui nós temos várias opções de criar essas bases de dados. E o que é que nós fazemos com a base de dados? Basicamente, nós vamos adicionar as pessoas, tá ok? Vamos selecionar uma imagem. Muito importante que a imagem tem que estar no formato JPEG e não PNG, tá ok? Selecionamos, por exemplo, a imagem, aparece aqui esse gajo bonito e automaticamente, a partir dali, nós vamos definir um nome e logo nós conseguimos ter essa comparação no nosso gravador. E as comparações normalmente estão aqui. Por exemplo, essa câmera nós temos em tempo real no departamento técnico e eu tenho aqui, por exemplo, o Sérgio, comparações, o Sérgio, o Charles, Giovanni, tá ok? Uma fotografia gravada com máscara e ele faz uma comparação com esses 92% de precisão, tá ok? Vale lembrar que a minha câmera não está instalada numa altura ideal, então em alguns casos eu tenho falsa resultado, ok? Mas basicamente 99% dos casos as imagens e a comparação ela é sempre ideal, tá ok? E o que é que nós conseguimos com isso, Giovanni? Pois controlar se alguma pessoa está a entrar em determinados pontos do local onde não tem permissão. Tá ok? Então, o que eu quero deixar claro é que a configuração ela é muito simples. Basicamente, eu gostei mais de configurar a base dentro do navegador, do Internet Explorer, e logo nós temos que vir aqui em evento, tá ok? Em comparação de rostos, eu tenho selecionado o canal 2, que é uma câmera ultra low light, tá? E aqui eu tenho selecionado essa opção. Esse ativar horário seria ativar a função. É um erro da tradução por parte do fabricante, tá ok? Ativamos o horário e significa que esse canal é o canal que está a desempenhar a função, tá ok? Comparação bem sucedida. Por exemplo, essa câmera que eu estou a utilizar é uma câmera que possui aquela luz LED branco dissuasivo, tá ok? Então eu posso marcar aqui a opção e automaticamente quando for detectado que a pessoa que eu registrei na minha base de dados, pois qual pessoa? Qualquer uma dessas pessoas, se for identificado, aquela luz branca ela será disparada, ela vai ser disparada, ok? Então aqui, voltamos na configuração, se ela for bem sucedida, vai disparar essa luz, disparo de saída de alarme, entre aspas, é uma saída de alarme da câmera, tá ok? Que seria a luz. Vamos fazer a gravação do canal 2 e se tivéssemos alguma PTZ, instalada ainda no nosso gravador, conseguiríamos definir para que fizesse uma ronda ou girasse a câmera para uma determinada posição. Aqui nós conseguimos enviar para o telemóvel. Temos aqui então o nosso telemóvel conectado no ecrã, temos aqui o telemóvel. E o que eu vou fazer é adicionar o gravador diretamente no telemóvel. Então vamos deixar isso aqui de lado. Esse aqui eu tenho o número de série do gravador. Abrimos a aplicação. Vamos adicionar o dispositivo. Mas não queremos com a câmera. Queremos de forma manual. Vai pedir o código de verificação. Adicionamos o gravador e já está adicionado por P2P. Tá ok? Aqui vamos ter o gravador. É a nossa câmera com áudio sob coaxial. E aqui onde nós temos a câmera configurada. Tá ok?
É a nossa câmera de 2 megapixels, conectada diretamente ao gravador, e essa é a câmera que está fazendo reconhecimento. E desse canal que temos o reconhecimento facial. Se nós clicarmos aqui em mensagens, são todos os eventos que nós recebemos ao largo do dia, tá? Com a imagem que tivemos comparação com a imagem que ficou gravada na nossa base de dados. Podemos ver o clipe de vídeo. E a partir desse momento nós temos então identificado quem é a pessoa, tá, ok? E sabemos através logo do software, conseguimos fazer a busca dos registros e saber qual é o horário que essa pessoa passou por determinado local. Bom, basicamente ela é bem simples, então nós fizemos aqui, definimos o evento. Tá? Outro ponto muito importante nos gravadores, tá, ok? Vamos aproveitar que já estamos aqui. O P2P, sempre nós temos que verificar que é uma consulta reincidente. Os clientes perguntam como nós ativamos o P2P no gravador. Essa opção aqui dentro do Easy Connect sempre deve estar habilitada. Tá, ok? Outra questão muito importante é que a encriptação da transmissão do vídeo, sempre se nós formos visualizar a imagem no gravador, devemos copiar isso daqui e aqui em local colocar essa palavra passe, tá, ok? E pronto, a partir desse momento nós temos visualização, temos essa câmera HDTVI Ultra definida no nosso gravador. Automaticamente, se nós identificamos o gravador, se ele reconhece uma pessoa, aquela luz branca dissuasiva, ela seria habilitada imediatamente, tá, ok? Bom, então, basicamente, essa é o funcionamento do reconhecimento facial. Então, a compatibilidade. Bom, compatibilidade nós temos as câmeras com inteligência artificial TrueSense 2, com os gravadores da série 8, temos alertas por captura facial, tá, ok? Em todos os canais, tá? Se nós temos uma câmera standard IP ou uma câmera ONVIF com um NVR Face, o que é que nós vamos ter? Reconhecimento facial na metade dos canais do gravador, que é o que nós comentamos anteriormente. Se um NVR 16 Face, tá, ok? 16 Face, que o importa é isso daqui, o 16 Face, porém o gravador é de 32 canais. O reconhecimento facial ele vai ser executado apenas em 8 dos 16 canais Face, ok? Isso que eu quero deixar claro para os senhores, tá? E se nós temos câmeras AI2 IPCam, tá, ok? As câmeras essas que nós estamos a falar, com os gravadores Face séries, tá? Reconhecimento facial em todos os canais do gravador, tá, ok? E o gravador é um 16 Face, nós vamos ter 16 canais com reconhecimento facial. Com essas, qual é a vantagem, tá, de utilizar, é importantíssimo, o reconhecimento facial no analógico não é o mesmo que nos NVRs, tá, ok? Há uma certa diferença. Qual? Vamos ver aqui um pequeno exemplo. Se nós formos aqui no Saphir Control Center, tá, ok? E se nós buscarmos aqui em Data Retrieval, tá? Na opção de Face Retrieval, nós vamos poder selecionar aqui Facial Features, tá? E nós temos algumas opções que podemos definir ao gravador, que, por exemplo, a idade, mais ou menos, a idade média da pessoa, tá? Se é uma criança, adolescente, adulto, enfim, tá? Se o gênero masculino ou feminino, se leva óculos ou não, se está sorrindo ou não, ou se leva máscara ou não, ok? Esses são os parâmetros de busca que nós temos nesse gravador. Por exemplo, imagine aqui, a colega, nós não temos ela registrada na nossa base de dados, porém eu quero saber todas as vezes que ela passou pelo local. Fazemos aqui uma busca em procurar por essa imagem, buscamos e o gravador vai analisar e vai aparecer todos os momentos em que ela esteve no local, com uma porcentagem de 89% detectado.
Vale lembrar que nós deveríamos criar uma base de dados para as pessoas sem máscaras e outra base de dados para as pessoas com máscaras, tá ok? Podemos ter algum tipo de problema pelo fato de usar máscaras. Então, o que eu queria mostrar aqui basicamente é que essas são as buscas que nós podemos fazer pelo um gravador analógico. Se nós formos em um gravador, em um NVR, nós, além evidentemente de buscar por humano e veículo, nós podemos buscar por idade, por gênero, se usa óculos, a cor da roupa, se essa pessoa leva mochila, se é um veículo, qual é o modelo do veículo, a cor do veículo e, se não, se há uma bicicleta na imagem também, tá ok? Nós podemos fazer essas pesquisas por aparência entre humano e veículo e pesquisar por imagem, humano. Como pesquisar por imagem? Podemos vir até o nosso equipamento, tá ok? Podemos buscar por imagem. Eu seleciono uma imagem, pois de quem? Pois uma imagem do Giovanni, de teste. E peço para ele buscar toda imagem comparando com todas as comparações, fazer uma comparação, e eu quero 80% de similitude. E aqui eu tenho todas as imagens. Aqui os senhores podem ver que em alguns vetores da imagem em que o gravador compara, são vetores, são traços, né? Ele pode até identificar, então, a pessoa se está a usar máscara ou não, tá ok? E automaticamente ele nos indica qual é a porcentagem. Podemos colocar, talvez, 90%, e se não tiver 90% de similitude, o gravador não vai dar nenhuma imagem de exemplo, tá ok? Não vai fazer essa comparação. Essas são as pesquisas. Não vou mostrar muito sobre as pesquisas, porque nós já fizemos as pesquisas, tá ok? E vamos comentar agora sobre as plataformas. Bom, plataformas. Nós temos software para PC, gratuito, Saphir Control Center. Giovanni, onde eu encontro o Saphir Control Center? Basicamente, nós podemos vir à página da Visiotech, fazer a busca de qualquer equipamento Saphir, não importa, pode ser um gravador, pode ser uma câmera, ok? E ao localizarmos o equipamento, nós vamos vir aqui embaixo em descargas, selecionamos aqui software, o filtro, e temos aqui todos os softwares desse gravador para esse fabricante. Então nós temos o SADP atualizado, tá ok? Nós temos o Guardian Vision. Esse Guardian Vision seria um software para Mac OS, tá? Nós temos aqui softwares para calculadora, o Network Calculator, que seria um software para calcular o espaço que nós vamos utilizar de armazenamento em um disco, para poder saber qual o tamanho de disco que vamos ter para uma instalação, e também largura de banda, tá ok? E aqui embaixo vamos ter Saphir Control Center. Recomendo muito que os senhores instalem essa nova versão, a 3.2.0.57, que é uma versão muito atual, que foi lançada há menos de um mês, tá? Em fevereiro, está em português, e ela é uma versão muito ligeira, rápida, para aqueles computadores que ainda têm um processador um pouco antigo, tá ok? Recomendo fazerem a instalação desse software. Ok, então nós já sabemos onde fazer download dos softwares da Saphir diretamente na web da Visiotech. Telemóvel, bom, telemóvel tanto para Android como para iOS, tá? Nós temos a aplicação Saphir Connect, ok? É uma aplicação completa, justamente aquela aplicação que eu utilizei de demonstração agora há pouco, fazendo a demonstração de como adicionar o gravador por P2P, tá ok? E se nós formos para Giovanni, olha, o telemóvel do meu cliente é um telemóvel antigo, ele não consegue utilizar a Saphir Connect, o que eu posso fazer? Bom, nós podemos utilizar então essa Easy View, a aplicação Saphir Easy View, que ela está disponível tanto para smartphone quanto para PC, tá ok? E Saphir Central. Saphir Central já é um software licenciado, são para as instalações
muito grandes, né? Onde talvez ali temos que controlar mais do que 60 portas para fazer o controle de acesso de mais de 60 portas, ou se vamos ultrapassar o número de câmeras ou gravadores, tá ok? Então, Saphir Central já é um software dedicado para projetos, normalmente, tá ok? Giovanni, e qual é o P2P, o servidor P2P da Saphir? É o easyconnect.saphircctv.com. Esse dali é o P2P, onde os senhores podem acessar pelo Internet Explorer, muito importante, tá ok? Criar contas diretamente ali ou criar contas no telemóvel. Todas essas contas são redirecionadas a esse servidor, ok? Então, temos lá a EasyView. A EasyView é uma aplicação bastante simples, tá? A principal vantagem da EasyView, vamos imaginar a situação em que o cliente dos senhores tem já no local um gravador de algum dos outros gravadores que talvez a Visiotech comercializa, e os senhores apresentam a proposta a Saphir, porque os senhores gostaram do gravador da Saphir e querem apresentar a proposta. E o cliente coloca como, talvez, barreira a questão do software. Não quero ter duas aplicações no telemóvel diferentes, tá? Para poder visualizar as imagens ou as gravações desses dois gravadores de fabricantes diferentes. Não tem problema, os senhores podem utilizar Saphir EasyView. Essa aplicação ela é compatível com os principais fabricantes de CCTV do mercado, tá ok? Nós conseguimos receber os alarmes, eventos, revisar as gravações, tudo na mesma aplicação. E uma vantagem é que é uma aplicação muito leve e ela roda em qualquer telemóvel, tá ok? Tá, para smartphone então nós temos Saphir Connect, tá? A vantagem é que nós podemos, com essa aplicação, gestionar CCTV, acessos, ou seja, os controles de acessos, e também os nossos videoporteiros. Conseguimos ter acesso a todos os nossos dispositivos que estão no P2P. Temos uma opção de modo convidado, no qual a aplicação não nos obriga a criar uma conta, tá ok? E também temos uma opção de compartilhar um dispositivo com outra pessoa. Ok? E, evidentemente, as notificações push, temos aqui total recebimento das notificações push nessa aplicação. Tá? Eu sempre recomendo, se possível, instalar Saphir Connect antes que a aplicação que nós comentamos anteriormente. Tá ok? Evidentemente, porque é uma aplicação mais completa. Tá? Saphir Control Center, nós temos integração total, tá, de todos os produtos da marca Saphir em um mesmo software. CCTV, controle de acesso, controle de assiduidade, videoporteiros, câmeras IPs, o que os senhores imaginarem dentro dessa gama de produtos, conseguem gestionar com Saphir Control Center, tá ok? Nós temos então um máximo de 256 dispositivos, tá? Entre gravadores ou câmera, total de 1024 canais e 256 grupos, ok? O que são esses grupos, Giovanni? Bom, não são os grupos de acesso, tá ok? São esses grupos aqui. Quando nós adicionamos dispositivos, olha, eu tenho aqui uma câmera TrueSense, eu tenho um gravador, eu tenho outro gravador, eu tenho um ecrã de videoporteiro e tenho um videoporteiro. Os grupos são esses daqui, tá ok? Esses são os grupos que nós temos essa limitação, tá? Então, basicamente, nós temos 256 dispositivos, entre eles câmeras, gravadores, videoporteiros, não importa. Então, vamos ter também uma limitação de 256 grupos, ok? Conseguimos executar o Saphir Control Center em até 4 monitores, tá ok? 64 janelas de visualização, e ele suporta também as câmeras fisheye. Como que reparto, Giovanni? Olha, os senhores já viram aqui que eu tenho aqui, olha, vista principal, olha, estão aqui, estão a ver? Eu tenho outra vista principal, tá? E dessa forma nós conseguimos ter até 4 formas diferentes em 4 ecrãs diferentes. Evidentemente que para isso o nosso computador deveria ser um computador muito potente, tá?
Conseguimos fazer o playback em 16 canais ao mesmo tempo, incluso se eles estiverem codificados em H265 Plus, e conseguimos fazer os downloads com precisão enorme, aquela questãozinha dos horários, que em alguns fabricantes é muito chato, fazer o download do ficheiro, e nós definimos ali um horário, e ele faz o download completo. Podemos criar até 256 IMAPs, tá ok? No curso anterior de controle de acessos que fizemos no mês passado, comentei sobre os IMAPs. É muito interessante essa questão dos IMAPs, tá? Conseguimos criar um storage server diretamente no nosso PC, definindo uma parte do disco do nosso PC para ficar dedicado, então, para o nosso Sapphire Control Center. Digamos assim, para emular um gravador no nosso computador. Evidentemente, e nesse caso, iria consumir muito recurso de processamento também do nosso gravador, do nosso computador, tá ok? Conseguimos criar também um Stream Media Server para liberar o NVR, DVR. Isso para que é? Pois os senhores sabem que os gravadores, né, os NVRs e os DVRs, têm limitação de largura de banda para visualização de vídeo, ok? Isso ocorre com frequência, por exemplo, uma câmera IP e temos 15 pessoas conectadas ao mesmo tempo na câmera IP. Pois alguns vão visualizar as imagens, o outro vai dar erro. Para isso que serve o Stream Media Server, tá ok? Temos os habitáculos de eventos, que são ótimos para estatísticas, tá? Para as LPRs, para criar os heatmaps, tá ok? Contagem de pessoas, reconhecimento facial, tá? Temos também a opção do P2P, conectar no P2P. Basicamente, para conectar no P2P do nosso Sapphire Control Center, clicamos aqui em cima, tá? E ao clicar aqui, colocamos a nossa conta, login, e todos aqueles gravadores que estão na nossa conta no P2P vão ser importados e eles vão aparecer aqui automaticamente. A diferença é que aqui, vamos fazer um teste. Olha, ele trouxe já um gravador, e esse gravador, ele aparece, o tipo de conexão, aparece aqui, ó, Cloud P2P. Tá ok? Então, é isso que os senhores devem ter em consideração. Por P2P, nós podemos adicionar vários gravadores no nosso software. Porém, por IP e domínio, temos aquela limitação de 256 dispositivos, tá ok? E nós temos esse modo de liberação de CPU, usando a GPU. O que é isso, Giovanni? Basicamente, nós, quando temos um computador, e se esse computador, o portátil, se ele tiver uma placa gráfica física, ou seja, que não seja on-board, tá ok? Ou até mesmo que seja on-board. O nosso software, ele utiliza o processador do computador para decodificar as imagens, certo? Então, aqui o que nós fazemos é habilitar essa função, tá ok? O modo GPU, e quem vai decodificar a imagem é o nosso processador gráfico. E como nós fazemos isso? Nós vamos ir aqui em System Configuration, clicamos aqui, tá? E automaticamente ele vai entrar aqui em General, e nós vamos vir aqui em Image. Clicamos em Image e temos que habilitar essa opção aqui, olha. Hardware Decoding Preferred, tá ok? Habilitamos isso, fazemos o save e automaticamente temos que fechar o programa, abrir outra vez. Então os senhores vão notar que o software vai ir mais rápido, ele vai funcionar de uma forma melhor, tá ok? E, evidentemente, temos que falar sobre o Sapphire Central, porque o Sapphire Central é um software licenciado, tá? E é um software para grandes projetos, grandes instalações. Nós conseguimos ter até 100 mil dispositivos. Giovanni, mas isso é necessário? Olha, em algumas instalações, sim, é necessário, tá? Conseguimos fazer a gestão centralizada e interligada, tá ok? E os dados de estatística de análise de vídeo também, tudo incluído nesse software. E se eu não me engano, agora para abril, nós vamos ter uma versão nova, e nós estamos a esperar a versão do fabricante para fazer os testes, mas para o mês que vem vamos ter versões novas desse software, tá ok? Qualquer dúvida de projetos sobre software licenciados, eu peço para os senhores entrarem em contato com os comerciais, tá ok? Então, o Sapphire Central, nós temos aqui uma interface web cliente e temos o control cliente também, tá?
Sapphire Link. O que é o Sapphire Link, Giovanni? Eu comento muito sobre o Sapphire Link. O Sapphire Link é um serviço prestado pela Visiotech, tá ok? Com ajuda do fabricante, tá? O que isso quer dizer? Que o fabricante, nesse ponto, eles dão total liberdade para a Visiotech desenvolver softwares à medida para os senhores. Se os senhores tiverem alguma necessidade, por exemplo, Giovanni, tem um cliente com um hotel e precisamos de 4 câmeras LPRs. Vale relembrar aqui, as LPRs da Sapphire, as que temos em estoque atualmente, todas estão aptas para trabalhar com as novas matrículas portuguesas, ok? Então, o cliente ele precisa de fazer a gestão do parking, ok? Preciso fazer a gestão do parking, eu quero um software para gestionar essas 4 câmeras. Se nós formos para um software já qualquer que seja esse software, né, atual no mercado, alguns softwares podem chegar a custar 10 ou 15 mil euros facilmente, tá ok? Então, o Sapphire Link ele vai ser um software desenvolvido para aquela necessidade do cliente dos senhores. Isso com o que leva em que a licença não vai custar essa barbaridade de milhas e milhas de euros, tá ok? Então, nós temos nosso departamento de I+D, onde eles vão fazer o estudo do projeto com um vosso comercial, tá? E a partir daí vão fazer o desenvolvimento dessas aplicações, todas elas adaptadas somente a essas necessidades do cliente, tá ok? Sapphire Link Contagem, então, justamente é um software para controle de lotação, justamente dedicado para fazer o controle de um determinado local, onde um único site ou de vários sites, tá? Em que, por exemplo, é multi-room, como uma academia, onde precisamos ter o controle de uma determinada área, tem que entrar um número X de pessoas. Então, com o Sapphire, com o Sapphire Link, nós podemos fazer ou a contagem e o controle de lotação somente em um local, um restaurante, uma farmácia, por exemplo, um supermercado, ou um local onde temos até mesmo um colégio, né? Onde precisamos ter o número total de pessoas em determinados locais, ou até mesmo, por exemplo, um centro comercial, em que o centro comercial quer saber quantas pessoas estão a entrar em cada loja no interior do centro comercial, tá ok? Do shopping. Então aqui nós vamos ter também essa função com o Sapphire Count Multi-Room, tá bem? E evidentemente logo com os ecrãs instalados, vamos ter semáforo, a opção de instalar semáforos físicos ou o semáforo diretamente no ecrã, tá? Esse seria um exemplo do Sapphire Doors Lite, que nada mais é do que o Sapphire de controle de lotação, onde nós vamos ter o controle de lotação em um local, tá ok? Com várias permissões a vários utilizadores, o administrador, o operador, o supervisor, tá ok? E nós podemos fazer múltiplas visualizações através de interface web. Então, se tivermos um televisor com um navegador, podemos fazer a visualização sem nenhum tipo de problema, tá ok? E aqui, independentemente, por exemplo, Giovanni, eu posso instalar daqui não importa o sistema operacional, tá ok? Não importa se é Android ou se temos computadores com Linux, com Windows, não importa, ok? Não precisa de plugins, é o que eu quero dizer, tá? E, evidentemente, o software de controle de lotação para até 20 sites, ok? 20 salas diferentes, que podem ser ampliáveis, sim. Tudo aqui se pode conversar, tá? E também o Sapphire Link para reconhecimento facial, onde, imagine a situação que nós queremos ter instalado no local, queremos fazer o controle de lotação, então ainda ter ali no mesmo software o reconhecimento facial. Também podemos fazer essa personalização, tá ok? Sempre esse software personalizado com as cores da empresa dos senhores, com o logotipo da empresa dos senhores, tá ok? Essa ferramenta, que é o Sapphire Pro Cloud, eu gosto muito dessa ferramenta, porque é uma ferramenta que
nos proporciona informação em tempo real, tá ok? Do estado, né? O status ali do gravador. Se o gravador está ligado, se todos os canais do gravador estão a transmitir imagens, como está o funcionamento dos discos em tempo real, que é algo importantíssimo. Quem nunca teve problema com um cliente em que, na hora de fazer a instalação, desabilitamos aquela opção do pedido ali do disco, né? Porque o disco não está formatado, ainda não conectei uma câmera e o gravador está apitado. Vamos lá nas opções lá dos eventos e desabilitamos. E depois de 2 anos, o disco averiou. Está avariado, o cliente não entrou em contato para informar e quando o cliente teve um problema e precisou buscar as gravações, não há gravações no disco. Que nunca teve esse problema. Bom, se não tiveram ainda, perfeito, mas aqueles que tiveram problemas, e eu sei de clientes que já tiveram problemas disso, é um problema muito sério. Então, para isso nós utilizamos o ProCloud. Esse serviço é um serviço de monitorização em nuvem, tá? É um serviço gratuito aos clientes Visiotech. Tá, ok? Se os senhores que estão presentes na apresentação, se são clientes, entrem em contato com o comercial, peçam acesso ao Saphir Pro Cloud e os senhores comecem a testar os gravadores. Vão ver que vale a pena, porque antes mesmo do gravador apresentar, o gravador apresenta o problema e os senhores vão ficar sabendo do problema. Como? Nós conseguimos configurar o tipo de notificação, se é por e-mail, se é um push no nosso telemóvel. Se os senhores quiserem, podem pegar agora o telemóvel, habilitar, entrar na Store, tá? No Play Store do telemóvel dos senhores e verificar se tem essa ferramenta ProCloud para fazer o download e poder fazer os testes. Assim que o gravador apresentar problema, os senhores vão receber uma notificação push no telemóvel. O que isso leva? Pois a empresa dos senhores pode entrar em contato com o cliente antes mesmo do cliente se dar conta de que há uma falha no disco e assim, evidentemente, a imagem que os senhores passam ao cliente final é muito melhor do que aquela que esperar que ter o problema para poder trocar o disco, ok? Ok, então aqui também existe o serviço de personalização da Saphir. Podemos fazer a personalização total da marca dos senhores nas câmeras da Saphir, tá? Com o logotipo dos senhores e no gravador também, tá ok? Aqui os senhores podem impulsionar a marca dos senhores fazendo essa personalização em câmeras e gravadores, ok? Então, imaginem quando ligarem o gravador ao ser inicializado, vai aparecer ali o logotipo da empresa dos senhores, né? Essa imagem fica uma imagem fixe, uma imagem muito profissional com o cliente final. O entorno web também, o entorno web do gravador vai aparecer o logotipo da empresa, tá? E aquele adesivo, a pegatina ali no gravador, na carcaça do gravador, ela também é personalizada com o logotipo da empresa dos senhores, tá ok? Para essa informação, tá, sobre personalização, os senhores devem entrar em contato com o vosso comercial. Tá, ok? E para todo tipo de complementos, os senhores já sabem que a Saphir é uma marca completa com acessórios, testers, monitores totalmente disponíveis para fazer uma instalação completa. Tá, ok? Vamos terminar, finalizamos por hoje, tá, ok? Qualquer tipo de dúvida, consulta, eu peço que os senhores entrem em contato por e-mail, por telefone e após o almoço já estarei presente para poder ajudar os senhores em qualquer dúvida, ok? Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Obrigado por assistir o vídeo. Se desejas saber mais sobre os nossos produtos de segurança, subscreva-se ao canal da Visiotech e ative as notificações para acompanhar os nossos vídeos.